A cena em que Lex Luthor confronta o Superman no topo da torre da X-Corp é uma das cenas mais importantes do filme Batman vs Superman. Não apenas porque é o momento em que Lex revela que ele é o responsável por manipular toda a cadeia de eventos que levou o Batman a lutar contra o Superman, mas porque nos diz exatamente qual é a razão do seu ódio pelo kryptoniano. E ele faz isso através de um problema filosófico que existe há séculos, chamado o problema do mal. Algo que Lex literalmente menciona no filme. No mundo. Este problema é regularmente usado para negar a existência de Deus, pelo menos como nos é apresentado. Algo que Zack Snyder usou para representar o ódio de Lex, que representa um ateu, e Superman, que representa uma figura divina. Infelizmente, esta cena contém tanta informação que muitas coisas passam despercebidas. Mas para isso estou aqui, que aparentemente 4 anos depois, não consigo parar de falar sobre Batman vs Superman. Bem-vindo ao Geek Beats, pequenas doses de cultura, vitamina geek para a mente. Hoje analisaremos o discurso do problema do mal que Lex Luthor apresenta em Batman vs Superman. Acontece que cada uma dessas frases tem uma carga muito importante dentro do filme, e em cada uma Lex parece estar contra o conceito de Deus, algo que parece ser sua motivação central e está relacionado ao problema filosófico que Lex menciona nesta cena. Este problema tem a ver com o fato de que várias religiões acreditam na existência de um Deus que possui 3 atributos divinos. Onipotência, que significa que é todo-poderoso. Onibenevolência, que significa que é todo bondade. E onisciência, que significa que sabe tudo. Até aqui acredito que tudo está claro e tudo está bem. O problema surge quando percebemos que a maldade existe no mundo, e isso é algo que ninguém pode negar. Isso entra em conflito diretamente com a existência de um Deus com essas 3 características. Pense nisso desta maneira. Se Deus é todo-poderoso, então ele tem o poder de deter o mal. Se ele sabe de tudo, então está ciente de que o mal existe. E se ele é todo bondade, ele gostaria de deter o mal. Então por que ele não faz isso? A conclusão a que muitas pessoas chegam é que é impossível que o mal e um Deus com esses 3 atributos existam ao mesmo tempo. Então eles decidem que Deus não existe. Que se Deus é todo-poderoso, ele não é totalmente bom. Se ele é totalmente bom, não pode ser todo-poderoso. O filme Batman vs Superman não apenas menciona este problema do mal, mas Lex diz a Superman que este problema é realmente a causa de seu ressentimento. Como nenhum Deus salvou Lex dos abusos físicos de seu pai, ele agora sente um grande ressentimento em relação às figuras divinas como Superman e sente que é sua obrigação fazer as outras pessoas verem seus limites. Do mundo que o Superman não é o salvador que muitos acreditam que ele seja, agora a pergunta é, o Lex está correto? Será verdade que Deus e a maldade não podem existir ao mesmo tempo? Ao longo dos anos, muitas pessoas tentaram justificar a existência de um Deus com esses 3 atributos. Ao mesmo tempo que justificam a existência do mal no mundo. Uma das teorias mais famosas para isso é a teoria do livre-arbítrio. Acontece que essa teoria nos diz que Deus criou um mundo no qual somos livres para escolher nossas ações, e essa liberdade é precisamente o que nos dá a capacidade de escolher cometer atos malignos. Se Deus fizesse um mundo sem liberdade, onde não pudéssemos cometer atos malignos, então esse mundo seria ainda pior do que o que já temos, pois isso significaria que somos escravos de certa forma. Esta teoria do livre-arbítrio soa muito bem. Infelizmente só funciona com um tipo de maldade, uma que chamamos de maldade moral. A maldade moral é aquela que cometemos através de nossos atos. Para dar alguns exemplos, temos Lex Luthor sequestrando a mãe do Superman, Hitler e o Holocausto, e até alienígenas como o General Zod tentando invadir outro planeta. Este é o tipo de maldade em que normalmente pensamos, mas acontece que, filosoficamente falando, também existe outro tipo de maldade chamada maldade natural, que se refere a terremotos ou inundações ou até acidentes, coisas pelas quais realmente não temos culpa, mas que são ruins e existem no mundo. Se o pequeno Timmy um dia for sugado por um furacão, bem, isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Então por que Deus permite que essas coisas existam?
Algo que eu gosto muito no filme Batman vs Superman é que nele Lex Luthor menciona apenas 2 dos 3 atributos divinos, algo que parece resolver este problema filosófico do mal. Vamos ver desta maneira. Se tirarmos a onipotência, então talvez ele não seja capaz de nos livrar do mal. Se tirarmos a onisciência, talvez ele não esteja ciente de todo o mal. E se tirarmos a omnibenevolência, então talvez Deus simplesmente não esteja interessado em nos salvar. Não é a primeira vez que uma história de super-heróis trata desses temas, já que este último ponto se parece muito com o que Alan Moore queria nos dizer em sua HQ Watchmen, na qual o personagem Dr. Manhattan representa uma figura onipotente que está em todos os tempos ao mesmo tempo, mas que realmente não está interessado em salvar os seres humanos ou o nosso mundo. No entanto, no caso de Batman vs Superman, Lex parece ir muito além, já que seu plano parece consistir em fazer todos perceberem que o Superman não possui nenhuma das 3 qualidades divinas. Se o Superman não salvar a Marta ou matar o Batman, então ele não é onipotente. Se o Superman não soube que sua própria mãe foi sequestrada, então ele não sabe tudo. Finalmente, se o Superman matar o Batman para salvar sua mãe, então ele também não é totalmente bom. E o que vocês acham? A verdade é que Lex está certo, e isso é o que torna sua motivação tão interessante. Na verdade, Zack Snyder ia levar este último ponto a um grau muito mais extremo, pois planejava filmar uma cena de Superman ignorando milhares de vozes pedindo ajuda para poder se concentrar em salvar sua mãe, algo que é bastante humano, mas que está muito distante do que a figura que conhecemos de Deus deveria ser. Esta cena do X-Corp nos dá muita informação sobre a motivação e maneira de pensar do ex-Luthor. Infelizmente, acredito que Snyder dá muita informação para processar em muito pouco tempo, por isso essa cena não tem o impacto que deveria ter. No entanto, não podemos negar que havia um discurso muito ambicioso e muito bem pensado nesta cena.